Bom dia, povo de Deus. Boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai ouvir esse vídeo. Desejo uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Que Deus o abençoe, que a graça e a divina misericórdia de Deus e o divino Espírito Santo de Deus esteja reinando em vossos corações. A paz de Deus para todos. E a graça e a paz do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja reinando em nossos corações nesse dia de hoje. Paz seja convosco, a paz de Cristo a todos, em nome de Jesus. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, eu tenho uma palavra rema, eu tenho uma revelação da palavra de Deus para compartilhar com vocês e vós outros, igreja militante do Senhor Jesus. Preste bem atenção à profecia, porque se é de Deus, eu creio, e eu creio que é de Deus, ela vai se cumprir, né? Então, vocês e meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou falar neste vídeo, amém? Então, queridos e amados irmãos em Cristo, eu quero desde já que os irmãos se inscrevam no meu canal Livres para Adorar no YouTube e também siga-me lá no meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa. Se alguém tiver interessado em fazer parte do grupo da Igreja Livres para Adorar, o grupo do WhatsApp, manda o seu zap que eu mando o link. Pelo link você entra e interage conosco. E é um grupo evangélico, só pode entrar as coisas evangélicas. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos se unir, vamos fazer o ID de Cristo, vamos obedecer a Jesus Cristo, porque é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós seguimos. Nós não podemos seguir placa de igreja e muito menos religião. Religiosidade, hipocrisia, fariarismo se tornou um sincretismo religioso, e qual não dá mudança nem transformação, e nem muito menos foge o caráter e a personalidade de um cristão. O que pode fazer a gente fugir da presença de Deus é a desobediência. E por isso que o profeta Samuel, ele declarou, né? Ele disse que é melhor nós obedecer do que sacrificar. Amém? Então, irmãos, quero deixar como base para entrar aqui num contexto de uma visão que Deus me deu nessa madrugada, que encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. É forte, mas foi Deus que me deu nesta madrugada. E eu estava procurando respaldos, né, procurando para ver se tinha concordância, e Deus me fez me lembrar desse texto, entre tantos outros que tem na Bíblia. Todo o cano das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus alertando, você vai ver Deus cuidando do seu povo. Deus nunca nos abandonou, nós é que abandonamos por querer andar em nosso próprio conceito religioso, e às vezes na nossa percepção de ver as coisas, a gente, na nossa concepção de entender, a gente faz uma maior confusão na mente, fica confuso, aprende errado e ensina errado. Então nós temos que ensinar pela palavra, temos que andar na palavra, caminhar na palavra, viver pela palavra, falar da palavra, se alimentar da palavra, porque é a palavra de Deus que nos faz nós ficar em pé para enfrentar os trancos e barrancos, para enfrentar as dificuldades da vida. É uma faculdade, né? O sofrimento, ele faz parte também da nossa cadeia, né? Da cadeia humana, né? A cadeia alimentar tem também as suas regras, né? Em todas as áreas aonde você for estudar, for analisar, for buscar, for tentar entender, há não só apenas o livre-arbítrio, né? A liberdade de escolha, de você querer ou não querer, de fazer ou não fazer, comer ou não comer, de falar ou não falar, né? De poder ou dizer que não pode, ou dizer que pode, né? Existe o livre-arbítrio, existe também a liberdade de escolha, liberdade de expressão, né? Está inserida na Constituinte. Nós temos a liberdade de ir e vir,
vivemos uma democracia onde nós temos o direito de falar o que pensamos, sem agredir, sem acusar, sem julgar, porque Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém, mas Deus ele deixou a sua palavra para nos julgar e julgar essa nação, julgar essa sociedade, que uma parte dela é hipócrita, aonde a hipocrisia, aonde a desigualdade e o preconceito cresce a cada dia na área social. Então precisamos, irmãos, de entender que nesse avanço tecnológico que estamos vivendo, né, estamos enfrentando, esta tecnologia está adoecendo o corpo da igreja, né, o seio da igreja, o mundanismo, né? A igreja ela pode até se modernizar, mas não mundanizar, né? Ela não pode ser mundana. A igreja ela foi fundada na terra por Deus, através dos homens que ele escolheu para se levantar, para ser boca dele aqui na terra. Os profetas, né, do Antigo Testamento e do Novo, né, está continuando a falar que nós temos que obedecer, viver na palavra, cuidar da família, dar um bom testemunho e lançar o pão sobre as águas, praticar o amor e a caridade. Essa é, né, uma das fontes que o cristianismo oferece para aqueles que querem ser cristão. Nós não podemos ficar em cima do muro, ou nós é ou não é, ou nós é cristão, somos crente, evangélico, católico. Você pode ser o que você quer, nós podemos ser o que nós queremos ser, mas os que vai entrar no céu, irmãos, é os que estão vivendo no caminho do Filho de Deus, que veio e morreu por mim, por você. Seguir ele, obedecer ele, porque ele é a graça, ele é o Todo-Poderoso. Jesus e Deus, ele é um só. A Bíblia diz isso, né? Algumas religiões dizem que Jesus não é Deus, mas a Bíblia fala que Jesus é Deus, está na palavra. Então, irmãos, temos que ter cuidado para não aprender errado. Jesus, ele é maravilhoso, ele é um conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai, né, entrar no céu se não passar primeiro por ele. As religiões dizem que a chave foi entregue nas mãos de Pedro. Não, ainda encontra-se na mão do Filho de Deus, né? Pedro apenas ficou como cabeça aqui na terra para representar o Evangelho de Jesus Cristo junto com os outros apóstolos, e Jesus colocou mais um, que foi o apóstolo Paulo, para ser o doutrinador da igreja, e a gente seguir a doutrina dos apóstolos, viver pela doutrina dos apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos. Os outros livros é só apenas cumprimento da doutrina do Senhor Jesus, que ficou na incumbência, ficou na responsabilidade dos 12, e que um ficou como cabeça, que não foi Pedro, foi Paulo. O apóstolo Paulo ficou como cabeça, ele, Pedro, Barnabé, né? E então ele constituiu 6 homens para ficar na posição de diácono, e dos 6, 2 se destacou como evangelista, que foi Filipe e Estevão. E aí foi nascido, né, a igreja primitiva, onde os irmãos cuidavam do outro e todos viviam em comunhão e união até no partir do pão. Irmãos, por isso que o profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, deixou essa profecia, que nós entrassem em nossa casa, fechasse a porta da nossa casa, porque aí Jesus, né, Deus, ele vai descer com a sua mão forte, poderosa, para castigar os rebeldes, né? Lá no livro de Salmos, Salmo 9, verso 17, está lá uma sentença, né? Diz que está escrito que todos os ímpios, né, irão para o inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então aqueles que esqueceram de Deus, o ímpio já tem o seu lugar reservado, que é o inferno. Então, irmãos, você e eu, nós é que decidimos se nós queremos ir para o céu ou queremos ir para o inferno. Mateus 7, versículo 13 e 14 mostra lá a porta larga e a porta estreita. Então, está bem claro a profecia. Essa profecia ela já se cumpriu algumas. A primeira profecia que se cumpriu, Mateus 24, versículo 12. Mas tem também, né, uma palavra de misericórdia, né, no versículo 13.
versículo 12, Jesus diz assim, ó: por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos friarão, mas aqueles que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então, irmãos, precisamos de perseverar, né? Persevere na fé, em oração, né? Vigiando, jejuando, cuidando da família, pregando o evangelho da graça de Deus, porque a graça, né? A porta da graça ainda continua aberta. Um dia ela vai se fechar. Deus colocou diante de nós uma porta aberta, que ninguém fecha, e que quando ele fechar, ninguém vai abrir. Apocalipse capítulo 3 fala acerca disso. Por isso que lá, no versículo 11, né? É deixado um alerta para nós, uma advertência, né? Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa, né? Aí no versículo 13, aí é fechado essa palavra com chave de ouro, né? No versículo 13, Jesus alertando, né? Eu sempre considero e classifico o livro do Apocalipse o livro de Jesus, né? Eu classifico o livro de Apocalipse o livro de Jesus, porque fala sobre a vida dele, né? Fala sobre a vinda dele. Por isso que eu considero, né, Apocalipse o livro de Jesus. E aí está escrito lá, ó, Apocalipse 13, né? Apocalipse 3, versículo 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí no versículo 20, né, está lá Jesus dizendo, ó: eis que hoje bato em sua porta. Se tu abrirem, eu entrarei, cearei contigo, com a tua família. Louvado seja Deus. Quer dizer, ele vai, irmãos, ele vai entrar, ele vai cear conosco, ele vai nos proteger, vai nos ensinar e vai nos salvar. Jesus Cristo, é ele, é para ele e é por ele que foi feito todas as coisas. Amém? Então a gente temos que entender, irmãos, quando Jesus ele quer salvar, né? Ele por si só ele não salva ninguém. Você sabia disso? Você pode até dizer que, irmão Ivanês, cuidado para você não falar heresia, não. Eu não falo heresia, não, irmão. Eu sei o que é que eu estou falando. Jesus precisa da minha e da sua fé para ele salvar. Amém? Você não vai encontrar em nenhum lugar nos evangelhos Jesus usando a fé dele para curar, para salvar, né? Ele usava a autoridade para expulsar demônio. Agora, para salvar, para curar, ele precisava da fé de cada um. Amém? Até hoje funciona assim. Se você estiver lendo uma Bíblia que fala diferente disso aí, não é a Bíblia de Jesus, não. Não é. Pode ser o livro de São Cipriano. Mas o livro não. O livro de Jesus não. Jesus ele só salva se você quiser. Agora por quê? Presta atenção. Não me crucifique. Amém? Não julgue as minhas palavras. A Bíblia diz que nós não podemos julgar os profetas, mas sim pode julgar as profecias. Então presta atenção se as profecias é de Deus ou não. Presta atenção no que eu vou falar aqui, o que eu vou falar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, presta atenção. Sabe por que Jesus não pode salvar? Porque ele só pode salvar aqueles que creem nele. Amém? É nesse sentido que eu estou falando. Se você crê, você tem que obedecer. Não pode se associar uma coisa da outra. Se você crê, você tem que obedecer os seus estatutos. Amém? Porque a salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. E Deus deu livre-arbítrio por causa do livre-arbítrio. Só isso. Deus colocou a responsabilidade de nós ser salvos através de Cristo, né? E mediante a fé. Amém? Amém? Lá no livro de Efésios, né? O apóstolo Paulo deixou bem claro isso, lá em Efésios 1, né? Lá em Efésios capítulo 2. Pode ler lá que você vai ver que a fé, né, não é por obras para que o homem não se glorie, né? É pela fé, você é salvo pela fé em Cristo. Se você crê que Jesus Cristo é seu Salvador, é seu Senhor, porque tem pessoas que têm Jesus como Salvador, mas não quer ter como Senhor. E para você ter Jesus como Salvador, você tem que também ter Ele como Senhor. E o Senhor é para ser, né? É para a gente obedecer. Amém? Nós somos servos. Ele é o Senhor. Nós não somos Senhor. O Senhor é Ele, é Jesus. Lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, está escrito lá que o apóstolo Paulo diz que tudo é para Ele, tudo foi feito para Ele, e é por Ele que foi feito todas as coisas, irmãos. Amém, queridos? Então Jesus, Ele só salva se você quiser. Se não quiser, Jesus não salva, não.
Jesus não vai salvar você se você não quiser. Agora, se você quiser, pode acontecer o que for. Pode o vento estar batendo no pé da sua porta, pode estar ficando tudo de cabeça para baixo, pode estar tudo queimando, está pegando fogo lá fora. Mas Jesus, ele vai estar lhe protegendo porque você crê nele. O barco, se você estiver dentro do barco, Jesus estando nesse barco, pode levantar o vento, a tempestade que for, irmãos. O barco não vai afundar. Se Jesus está no teu barco, o barco não vai afundar não. De jeito nenhum, meu irmão. De jeito nenhum. O barco que está conduzindo, sendo o piloto do seu barco, se for Jesus, o barco não afunda não. Amém? Pode ter certeza disso, do que eu estou falando. E aí, agora eu fecho aqui com chave de ouro, para não ficar muito extenso, né? Não ficar muito comprido o vídeo. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, eu amo essa palavra. Quando o apóstolo Paulo, ele declara o amor incondicional a Deus, ele diz assim, ó: bendito é o Deus e o Pai da misericórdia, bendito é o Deus que nos consola todos os dias, aleluia, nas nossas tribulações, né? Para que nós possamos estar sendo consolados, para que nós possamos consolar os outros que precisam ser consolados, o mesmo consolo que vem de Deus. A gente só pode consolar outros se a gente estiver consolado. A gente só pode abençoar outros se nós estiver abençoado. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Divide um pouco do que você tem com o outro. Estenda as mãos, abençoa, perdoa, irmãos. Tenha comunhão, tenha união, tenha paz. Olhe para Jesus. Deixa ele nos ensinar, né? Jesus, ele declarou assim, ó: venham todos aqueles que estão cansados. Em Mateus 11, 28 e 29, né? Jesus, ele falou isso: venham todos aqueles que estão cansados. Essa palavra que eu deixo de promoção, amém? Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Aprenda com Jesus, seja manso, não seja recalcado, mal amado, mal amada, não seja problemático, complexado, não deixe que a depressão pegue em você, deixe o Espírito Santo tomar de conta da sua vida. Seja humilde, seja manso. A Bíblia manda nós ser humilde e manso de coração. Jesus disse isso, né? Aprendei de mim, aprendei com ele, aprenda com Jesus. Ser humilde, ser manso, compartilhar, ser compreensível, ser tolerante, ter discernimento, ter domínio próprio, ser temperante, né? Ser longânimo. Aprenda com Jesus. Jesus, ele é seu amigo. Jesus é nosso amigo. Jesus, ele está conosco. O leão de Judá, né, que nasceu para abrir o livro, os 7 selos, está conosco. Jesus, ele ama você. Jesus te ama, meu irmão e minha irmã. Não desista, persevere, vigie, ore e faça a vontade de Deus, e Deus será contigo. A paz do Senhor Jesus para todos.